Olá, bom dia. Aqui é a Caroline de Satisfeita na Graça. Nós estamos lendo o livro Amor e Respeito de Emerson Eggerichs, da editora Mundo Cristão. Nós estamos no áudio de número 29, Discernimento. Aprecie o desejo dele de analisar e aconselhar. O respeito que tinha por seu marido era pouco ou nenhum. Pelas costas, ela constantemente o desprezava, zombava dele e fazia graça de suas ideias e opiniões. Certo dia, enquanto fazia compras, ela achou que seria interessante dar uma passada no escritório dele só para ver onde e como ele trabalhava. Ligou de seu celular e respondeu: Bom, estou um pouco ocupado, mas suba. Quando chegou lá, ele estava de fato ocupado e foi preciso esperar alguns minutos enquanto atendia várias pessoas. De onde ela estava sentada, não pôde deixar de ver que os colegas de seu marido o respeitavam muito, assim como o chefe dele, e sua jovem e atraente secretária. Então, um homem mais velho foi até a mesa de seu marido, obviamente alguém com mais tempo de empresa, mas que ainda trabalhava como subordinado dele. Ela não soube dizer exatamente o porquê, mas seu estômago se agitou um pouco quando viu o homem mais velho dizer sim, senhor, a seu marido. Então, a secretária foi até ele para lhe dar alguns papéis, momento em que a esposa sentiu um pouco de vergonha e também um pouco de medo ao perceber como aquela linda jovem olhava para seu marido e o admirava. Por fim, chegou a oportunidade de encontrá-lo, mas ela rapidamente cortou a conversa. Disse até logo e falou que se veriam em casa naquela noite. Ela foi até o carro, entrou e desabou em lágrimas. Começou a pensar em todas as oportunidades em que ela o desprezou e fez graça dele pelas costas. Foi então que percebeu. Ela não o desprezava por causa de suas ações para com ela ou porque ele fosse um marido relaxado. A esposa percebeu que o verdadeiro problema era que ele não era aquilo que ela queria que ele fosse. Aquela mulher estava perdendo pelo menos duas coisas em relação ao seu marido. Primeiro, ele tinha muita habilidade e um discernimento que ela estava ignorando para seu azar. E segundo, ele queria ter em casa o mesmo tipo de respeito que recebia no trabalho. Não é difícil encontrar esposas desse tipo. Já conversei com muitas assim. Ela acha que o marido tem pouco a lhe ensinar, pouca sabedoria para compartilhar sobre qualquer coisa. Afinal de contas, a esposa crê que é ela quem tem que conduzir a casa, criar os filhos e tomar as decisões. Quando esse tipo de esposa comparece a uma de nossas conferências sobre amor e respeito, ou lê algum material nosso, é comum que as camadas do desrespeito caiam dos olhos dela. Eis aqui um testemunho de uma esposa que finalmente sacou. Havia 23 anos que eu ansiava por intimidade relacional em meu casamento. Eu mal sabia que minha falta de respeito estava sabotando esse desejo. Tinha sérios problemas de arrogância, achava que minhas ideias eram as certas e deixava de reconhecer que as ideias dele mereciam ser levadas em consideração. Achava que estava ajudando meu marido inepto. Foi maravilhoso quando Deus me acertou em cheio, quando deixei de derramar minha opinião e dei espaço para que ele compartilhasse a sua. Coisas maravilhosas começaram a acontecer. Ele começou a revelar seu coração. De fato, temos tido conversas em vez de monólogos. Meu amor e meu respeito por ele subiram às alturas. Por sua vez, ele começou a florescer e transformar-se no homem que eu sempre esperei que ele fosse. Não creio mais cegamente na intuição feminina. Não seja sábio aos seus próprios olhos, diz Provérbios 3:7. Nas palavras dessa mulher citada acima, ouço uma coisa que contradiz as crenças que eu costumava ter. Uma dessas crenças era que os homens, em sua vasta maioria, eram opiniosos, tendenciosos e desatentos. Tudo que ouço de muitas esposas que aconselhei ao passar dos anos foi: ele é desamoroso, descuidado e não é um bom marido. Contudo, nas palavras da mulher que acabei de citar, você poderá encontrar uma história diferente. Ela admite que achava que as ideias do marido não mereciam ser levadas em consideração. Ela percebe que era arrogante, que não dava a ele uma chance para sequer expressar sua opinião. Depois que o Senhor a acertou em cheio e ela permitiu que seu marido falasse, o casamento deles floresceu. A outra crença que não aceito mais é a confiança no poder exclusivo e singular da intuição feminina.
Por 20 anos eu preguei: homens, ouçam a intuição de suas esposas. Deus vai falar a elas de uma maneira que não fala com vocês, porque vocês têm pontos cegos. Deus vai ensiná-los por meio de suas esposas. Tudo que preguei visava fazer com que os homens honrassem e amassem suas esposas. Comecei a perceber que estava pondo peso demais em apenas um dos pratos da balança. É verdade que as mulheres possuem intuição e que os homens devem dar ouvidos a elas. Também é verdade que as mulheres possuem pontos cegos e que precisam do discernimento do marido. Como outra esposa admitiu, ele viveu nosso casamento inteiro com medo de que não fizesse ou dissesse alguma coisa da maneira certa. Uma vez que a minha era a única maneira certa e tudo o que ele fazia ou achava não era bom o suficiente, ele simplesmente se calou. Quem foi enganada foi Eva, não Adão. A esposa que acha que ela é quem tem de dar as respostas e pensar em tudo deveria olhar com cuidado a Bíblia. Todos nós conhecemos a história do Jardim do Éden. Deus disse a Adão que podia comer de qualquer árvore no jardim, exceto uma. Coma daquela árvore, certamente você morrerá, diz Gênesis 2,17. Mais tarde, quando Eva foi criada, Adão lhe contou o mandamento de Deus. Mas quando a serpente encontrou Eva sozinha e a tentou, em essência com a sua pergunta sutil, Deus realmente disse isso? Ela não conseguiu resistir. O fruto daquela árvore parecia delicioso e certamente a tornaria sábia. Totalmente enganada, Eva comeu do fruto. Então Adão apareceu, ou talvez ela tenha ido encontrá-lo. Eva deu um pouco do fruto a Adão e ele comeu também, conforme Gênesis 3, de 1 a 6. Adão também foi enganado? As Escrituras não dizem que ele foi enganado, mas que Adão é aquele que desobedeceu. Ele é aquele por meio do qual todo mundo caiu em pecado, conforme Romanos 5, de 12 a 19. Adão teve o discernimento de perceber que não deveria comer o fruto, mas foi adiante e comeu mesmo assim. Teria sido esse o primeiro caso de um marido sendo puxado por sua esposa pelo anel colocado no nariz dele? Ou será que Adão simplesmente não queria que ela tomasse a frente dele por ter um conhecimento que ele não tinha? Ninguém pode dizer com certeza. Paulo resume isso em 1 Timóteo 2,14, quando discute o papel das mulheres na igreja. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Parece que Eva concluiu que possuía muito mais conhecimento do que era melhor para ela e para seu marido, e assim influenciou a seguir sua liderança. Então deu Adão ouvidos à sua mulher e foi amaldiçoado, conforme Gênesis 3, 14 a 19. O casamento precisa da intuição dela e do discernimento dele. Quando fala sobre Eva ter sido aquela que foi enganada pela artimanha da serpente, Paulo não está cuspindo comentários mordazes sobre as mulheres, como as feministas podem afirmar. Existe uma verdade profunda que precisamos refletir sobre ela. Sim, os homens devem dar ouvidos à esposa, que é naturalmente intuitiva, mas as esposas não devem deixar de apreciar o discernimento que Deus deu a seu marido, nem rejeitar o seu conselho. Em vez de ouvir a voz de Adão, Eva orquestrou coisas e fez que Adão a ouvisse, muito embora ele tivesse um melhor conhecimento. De que maneira isso se aplica aos casamentos hoje? As mulheres estão assumindo a voz principal do casamento? Não necessariamente, mas sempre existe esse perigo. O que estou pedindo aqui é um retorno ao equilíbrio bíblico. Maridos e esposas precisam um do outro. Para as esposas que estão dispostas a avaliar exatamente onde estão na escala de respeito incondicional ao marido, tenho duas perguntas. Será que você não está valorizando demais seu discernimento e sua intuição naturais? Existe a possibilidade que você esteja sendo enganada em certas áreas e que você venha a usar o discernimento de seu marido porque não vê o que ele enxerga? Todos nós podemos ser enganados, mas as mulheres precisam pensar em algumas áreas em que a serpente as está sutilmente enganando hoje em dia. Uma dessas áreas envolve as críticas que muitas esposas verbalizam em relação ao fato de seu marido deixar de prover a liderança espiritual à família.
Durante muitos anos em que tenho aconselhado casais, tenho ouvido muitas esposas compartilhar suas fortes convicções sobre o que o marido deveria fazer como líder espiritual. Também recebo muitas cartas de mulheres sobre a falta de liderança espiritual dele. Se você tem tais convicções, não posso dizer que você está certa ou errada, mas posso afirmar que se você está julgando seu marido com críticas, está ferindo o coração de Deus. Suas convicções podem agradar a Deus, mas suas críticas também podem entristecê-lo. O Senhor ama você e sabe do desejo do seu coração. Abba Pai chora com você sobre as suas convicções, mas seu Pai Celestial também está lhe revelando que um espírito crítico e desdenhoso não é a maneira de fazer com que seu marido desobediente siga as convicções que você tem. Deus pede gentilmente que você mantenha uma conduta honesta e respeitosa, conforme está lá em 1 Pedro 3, de 1 a 2, mesmo quando seu coração estiver ferido diante de convicções não acatadas. Para a esposa que não está feliz com a liderança do seu marido, existem aqui algumas perguntas a fazer a si mesma. Meu marido já tentou alguma vez exercer a liderança de nosso casamento, mas me opus achando que a posição dele era estúpida? Por acaso, mando-lhe mensagens que indicam que não estou disposta a segui-lo se ele tomar uma decisão contrária àquilo que acredito ser correto? Estou mandando mensagens que dizem: eu quero que você lidere, mas somente quando isso me animar a realizar meus desejos? Quero que meu marido seja responsável, mas exerço o poder de veto se, de acordo com minha opinião, ele for irresponsável? Minhas palavras e ações comunicam: você é responsável, mas eu tenho a autoridade? As questões acima podem ser aplicadas em todas as áreas de liderança em um lar. Talvez tudo se resuma ao seguinte: pergunte a si mesma se é possível que você esteja tendo uma atitude de justiça própria, em qualquer grau que seja. Não estou dizendo que você está sendo maliciosa. Você ama muito seu marido, mas enxerga suas faltas, os defeitos e os erros dele. É bem possível que você creia, como fazem muitas mulheres, que é uma pessoa melhor do que ele e que ele é quem precisa mudar. O que vejo acontecer em alguns casamentos é que a esposa crê, ou aparenta crer, que não peca. Em muitos outros casamentos, o único pecado que a esposa vai prontamente admitir é sua reação negativa diante dos fracassos do marido em ser amoroso ou por perder a paciência com os filhos. Além dessas áreas, as mulheres não se veem como pecadoras, muito embora elas de imediato admitam seus maus hábitos e atitudes erradas. Elas atribuem tudo isso a algum desequilíbrio químico, problemas hormonais ou a traumas criados na família de origem. Eventualmente, por exemplo, um marido pode aventurar-se no perigoso território conhecido como: querida, você está engordando um pouco. Na verdade, é muito mais do que um pouco. Sua esposa relaxou e ele acha que chegou a hora de ser honesto. O que ele, em geral, recebe como resposta é: você deve me amar independentemente de minha aparência. Ou ele pode ouvir que não sabe nada sobre o problema alimentar dela e que deveria olhar para sua própria barriga de cerveja. Se o marido está em forma, como muitos homens casados com mulheres obesas estão, ele certamente vai levantar alguma outra trave que ele precisa tirar do próprio olho. Perdão, ela certamente vai levantar alguma outra trave que ele precisa tirar do olho. Dessa vez, ela vai pegá-lo vendo pornografia na internet ou abusando do álcool. A questão é que é fácil para uma esposa desprezar ou depreciar a insinuação do marido de que ela tem algum problema e que precisa ser corrigido, mesmo se ele for gentil e diplomático. Ao dizer que ela precisa fazer uma correção para evitar ferir a si própria ou aos outros, ele é rapidamente silenciado. Ela está ofendida, ferida e irada pela avaliação que ele fez. Ele é acusado de não compreender e não ter compaixão. Ele não tem direito de falar. E no fim da história, ele ainda vai terminar ouvindo alguma crítica. Quando falo sobre esse tópico na conferência sobre amor e respeito, muitas vezes recebo respostas e nem todas são positivas. O modelo médico e psicológico está tão enraizado no pensamento de alguns cristãos que várias vezes me enviam esta pergunta: você está dizendo que as mulheres não possuem pressões vindas da família de origem, problemas hormonais ou desequilíbrios químicos? Minha resposta é simples:
Não posso avaliar todas as situações, mas posso citar João, o apóstolo do amor. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Em diversos casamentos, é muito fácil para uma esposa desprezar o discernimento e as sugestões do marido por achar que não precisa delas ou que ele não tem o direito de fornecê-las. Mas acredito que o marido e a esposa precisam examinar juntos qualquer situação em que alguma coisa esteja errada e tentem chegar a uma solução, se preciso, buscar até aconselhamento espiritual. Com o passar dos anos, as pessoas de imediato me confessaram, por exemplo, que tomaram remédios para fugir de uma questão interpessoal não resolvida. Elas admitiram estar cientes de que não havia nada errado com sua biologia. Para elas, era um caso clássico de fuga, e a medicação facilitava as coisas. A esposa de um pastor abordou-me recentemente, em meio a lágrimas, para admitir que esse era o problema dela. Você está tentando ser o Espírito Santo de seu marido? Outra coisa que compartilho nas conferências é que a maioria dos maridos vê a si como o ímpio e a sua esposa como a pessoa justa. Essa percepção errada já é profundamente imprecisa, mas não chega àquele ponto no casamento em que a esposa também vê o marido como um ímpio. Uma vez que a esposa se vê como aquela que aparentemente precisa estar o tempo todo por cima de todas as coisas, como no caso de corrigir os filhos, e ele também, ela cai no tipo de atitude de justiça própria sem nem mesmo perceber. Na maior parte das vezes, isso é subconsciente, mas um sutil espírito de julgamento se apossa delas. Muitas mulheres já admitiram para mim: preciso parar de ser o Espírito Santo de meu marido. Concordo com elas, porque não há vagas na Trindade. Contudo, nunca ouvi um homem dizer: preciso deixar de ser o Espírito Santo de minha esposa. Podemos encontrar um modelo bíblico na cena em que Jesus visita a casa de Marta e Maria. Marta está sobrecarregada e ansiosa por causa de toda a preparação que está fazendo para o jantar. Ela diz a Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Lucas 10:40. Marta não está fazendo uma pergunta aqui, ela está declarando aquilo que considera um fato. Ela está olhando para os olhos do próprio amor e chamando-o de descuidado e sem sentimentos, uma vez que ele não parece interessado naquilo que ela julga ser importante. Em vez de corrigir Marta com rigor, Jesus a repreende amorosamente por estar preocupada e agitada enquanto está perdendo o que era realmente importante, a comunhão com ele. Muito mais poderia ser dito sobre este relato. Já preguei muitos sermões sobre ele, mas a questão aqui é que Marta estava errada. Ela estava vendo o mundo através de sua grife particular de óculos cor-de-rosa e estava fazendo avaliações erradas. A questão é: será que você poderia estar errada por algumas dessas mesmas razões? Será que seu marido poderia estar tentando ajudá-la em vez de simplesmente estar sendo crítico e desamoroso? Em suma, apreciar o desejo de um homem de analisar e aconselhar é perceber que ele tem discernimento, além de tomar cuidado em relação a qualquer justiça própria que possa desprezar o discernimento dele. A justiça própria pode enganá-la mais do que qualquer outro pecado. Se você vê a si mesma como alguém muito melhor do que seu marido, especialmente na área espiritual, ele vai afastar-se de você no âmbito espiritual e provavelmente em muitas outras áreas. Com o passar dos anos, seu marido deixará de aconselhar em quase todos os níveis. O que ele pode dizer a uma pessoa que está sempre certa e é plenamente justa? O que ele pode dizer a uma esposa que o vê com desprezo? Ele vê a si mesmo como aquele que tem todos os problemas, enquanto ela não tem nenhum. Assim, ele fica em silêncio, temendo mais censura. Consciente do silêncio dele, sua esposa muitas vezes diz: Por que você está sempre quieto? E ele fica pensando: se eu disser alguma coisa, vou ter problema, se não disser nada, vou me encrencar, mas o problema será menor se eu permanecer calado. Este é um triste comentário, mas é isso que muitos homens estão pensando. A antiga história afirma que Gretel diz em desespero a seu marido, Hans: Você saber que estamos brigando e discutindo muito, Hans. Penso que precisamos orar para que o querido Senhor, ele escreve aqui como se ela estivesse falando com sotaque.
Eu vou ler normal porque não consigo. Penso que precisamos orar para que o querido Senhor leve um de nós para o céu, aquele que estiver causando o problema. Assim, você ora para que ele leve um de nós, e eu vou orar para que ele leve um de nós. Depois disso, poderei mudar para a casa de minha irmã. Essa história é divertida, em especial se você é mulher. Evite a atitude de achar que seu marido é o centro de todos os problemas. Admita que você também tem pecados, questões e fraquezas em áreas nas quais ele é forte e que você não tem um julgamento impecável em todas as situações. Você ficará maravilhada diante da constatação do quanto isso energiza a alma dele, à medida que você se mover na direção dele, satisfazendo aquela necessidade que Deus planejou colocar nele, o respeito, ele sentirá o afeto em seu coração por você. Seu marido vai sentir que você aprecia o discernimento e o conselho dele quando você lhe disser claramente que precisa do ouvido dele. Não reclame depois, dizendo-lhe que ele sempre tenta consertar você. Você lhe agradecer por ele ter aconselhado sem se mostrar insultada ou como se ele não se importasse com os seus sentimentos. Você reconhecer a sua abordagem voltada para a resolução de problemas como uma forma masculina de mostrar empatia. Você reconhecer sua vulnerabilidade, especialmente entre homens, e valorizar a proteção dele. Você o aconselhar respeitosamente quando discordar das ideias dele. Lembre do comecinho do livro. Você pode estar certa, mas errada no seu tom de voz. Você às vezes o deixar consertar as coisas e aplaudir as soluções dele. Você lhe disser que acredita que Deus nos criou homem e mulher por um propósito e que precisamos um do outro. Você admitir que pode pecar e agradecer-lhe por sua percepção e seu conselho espiritual. Nós continuamos amanhã. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau.